Ô Zé, falando um pouquinho de seleção, que é recente pra gente, do Mundial. Zé, você sabe que você foi criticado, né, até a quinta geração. Você tem essa consciência, faz parte, né? Porque, claro. faz parte, assim como também em 2004. Enfim, a gente é plausível disso. Né? Mas a gente vive num país que segundo e último é a mesma coisa. Isso faz parte, mas foi sétimo. Nós tivemos muitos problemas, foi o pior ano em termos gerais de seleção nacional, de contusão, de problemas, né, de tudo que você possa imaginar que nós tivemos. Então, é complicado quando acontece. Quando dos Jogos Olímpicos, em alguns Jogos Olímpicos, a gente não teve contusão, foi tudo caminhou bem. Mesmo quando nós fomos vice-campeões em 2006, 2010, tivemos um outro problema da Paula, por exemplo, que engravidou para o Mundial de 2006, ela estava com 4 meses só de gravidez quando jogou. Então, isso acontece, só que, lógico, aqui no nosso país tudo é muito forte, tudo é muito. Então, quando acontece essa situação, todo mundo cai de pau, todo mundo fala mal agora. Tivemos outros problemas, por exemplo, a Sérvia, que foi campeã mundial, não jogou com o time completo com as duas diretas concorrentes da gente, com o Japão e com a Holanda. Jogou com o time em reserva. E ele não fez força para ganhar. Entendeu? Então, tem tantas outras coisas que se a gente olhar para frente, tudo bem. Eu acho que não vai ter volta porque eu não faria. Mas não é legal. Entendeu? Então, o que eu vejo é que nós perdemos um jogo para a Alemanha, que não deveríamos perder, estava 2-0, quase que a gente fecha 3-0, a Alemanha virou, perdemos 3-2. Mas aí nós ficamos com a faca no pescoço quando fomos jogar contra o Japão. Se nós tivéssemos jogado pelo jogo, talvez nós teríamos nos classificado, mas vou dizer outra coisa. Com tudo isso, mesmo se nós tivéssemos passado, nós não iríamos muito longe por tudo que nós tínhamos sofrido e estávamos passando naquele momento. A Natália, que não conseguiu se recuperar e até agora ela tá sentindo o joelho, ela está ainda com problemas, haja visto o que aconteceu nesse período com ela, que ela não tem jogado frequentemente. A Gabi se recuperou o tempo inteiro no Grand Prix, na Liga das Nações. A Drusila que quebrou a mão, a Sueli que quebrou a mão. Então nós tivemos vários percalços. A Bia que se lesionou, a Tandara que se lesionou nos jogos amistosos contra os Estados Unidos. Então são percalços que acontecem, acidentes que acontecem muitas vezes e que são inerentes à sua vontade. Lógico que aqui tem que fazer resultado, tem que ganhar, a gente sabe disso e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Diferente do ano passado, que nós ganhamos 3 competições e fomos vice em uma, com uma equipe meio que totalmente renovada. Ô Zé, mas aí, por exemplo, agora a gente está dentro do ciclo olímpico, né? O ano que vem praticamente já está aí, né? A gente está começando. Claro, foi um ano e pouco. Para quem tem competição, o ano que vem importante como uma Olimpíada, a gente já está em cima. E como que você avalia? Porque assim, você tem essas jogadoras que vieram de lesões, que estão se recuperando, tem a temporada no clube. Para elas estarem no ano que vem. Tudo depende, é o que você falou, tem a temporada do clube, o clube quer que a jogadora jogue, que a jogadora tenha a melhor performance. Tem uma série de situações que acontecem. Não é só na seleção brasileira, a jogadora também se machuca no clube, ou chega machucada na seleção, ou sai machucada da seleção. Enfim, tem tantas atenuantes aí e que faz parte do contexto. Hoje, se você pegar das jogadoras das seleções que estão melhores preparadas, já quase prontas para a Olimpíada, você vai ter os Estados Unidos, apesar de ter 264 jogadoras americanas jogando fora dos Estados Unidos. Esse é o número da Federação Americana. Você tem a seleção sérvia, toda ela jogando fora, mas uma seleção que já está pronta, não sei se a Onjanovic volta, que se ela não jogar a Olimpíada, a Sérvia é uma outra seleção. Você tem as outras seleções que incomodam sempre, a Rússia, que também pode
se recuperar a Kocherleva e a Goncharova é um grande time. A China está pronta, e a China, por exemplo, olha só o que vai acontecer o ano que vem. O que eu ouvi, não sei se é verdade, mas que a China vai começar a treinar em março para a Olimpíada e que a Zhu, para o ano que vem, não vai jogar no Vakif. Só para se preparar já para a seleção chinesa. Entendeu como é que funciona agora? Eu não posso fazer isso no Brasil. A China pode. Os Estados Unidos tem um handicap de jogadoras enorme, uma quantidade enorme para a seleção. Nós não temos essa quantidade de jogadoras. Eu acredito, Sérgio, o trabalho que está sendo de base, apesar de nós não termos feito bons resultados, só que o público desconhece um pouco isso. Existem jogadoras treinando em alguns clubes e sendo convocadas para seleções de base, que é um material humano muito interessante. E eu vou afirmar uma coisa para você, 2024 e 2028, o Brasil vai estar muito bem servido. Existe uma geração vindo aí de atacantes de 1,88m, 89, 90, 96, 93, que vai encher os olhos de quem gosta de vôlei no Brasil. Uma coisa que a gente queria que você comentasse também é justamente sobre isso. Essa é a nossa preocupação, a base. Como que a gente está de base hoje? Você tem jogadoras no seu time que subiram da base, né? Mas a gente tem muitas meninas na base que também não foram tão aproveitadas. A gente tem outras jogando em alguns clubes, mas a gente não teve esse trabalho. Claro, não base, tem tantos assim. clubes que colocam essas jogadoras para jogar. O ideal seria que nós tivéssemos um projeto como tem na Itália, como tem na Turquia. Ou seja, que fosse feito um time, onde esse time jogasse por uma cidade, jogasse por uma empresa, jogasse e que fosse a base composta por jogadoras da seleção de base, disputando a Superliga, que é o que a Itália faz. Da onde saiu a Egonu, da onde saiu a Danese, a Malinov, todas essas jogadoras que a gente está vendo hoje na Itália, saíram de um projeto chamado Clube Itália. Que não é difícil, mas nem todos os clubes no Brasil aceitam essa situação, aprovam essa situação. A outra coisa, a base, por uma situação econômica, nós tivemos que cortar muitos intercâmbios que eram feitos na base. Então hoje as categorias de base do Brasil terminam 3 meses e não saem para jogar como saíam antigamente. Então há 6, 7, 8 anos atrás, a nossa base saía para jogar na Ásia, saía para jogar na Europa, saía para jogar nos Estados Unidos, ficava 6 meses jogando, treinando, trabalhando, rodando. E lógico, dizia, mas e a escola? Era uma preocupação e que a gente tem escola em Saquarema, tem uma série de cuidados que são tomados. Mas por um problema econômico, teve que se cortar algumas coisas. E aí a gente começou a não ter esse intercâmbio que faz muita falta. A gente precisa tentar retomar isso. Agora, posso te falar que de material humano não temos uma quantidade enorme, mas o material humano a gente tem interessante aparecendo aí e que eu acho que vão dar bons frutos no futuro. Tomara, a gente torce aí para que isso aconteça de verdade, né? Assim, claro. Que a gente obtenha excelentes resultados e continuemos, claro, né, sempre no topo. Claro. A gente está sofrendo agora, né? A gente está vendo a seleção adulta, nós estamos vivendo uma entre-safra, né? A quantidade pequena de jogadoras de altíssimo nível e a gente está sofrendo. Quando machuca uma Natália, por exemplo, você repor uma jogadora do nível dela é complicado. Também é assim nas seleções do mundo. Se machucar uma Boskovic, a Sérvia não tem tantas reposições. Uma Egonu na Itália, não sei se a Ortolani está no nível... Uma Tinzu, por exemplo? Essa aí nem pensar. Quer dizer, a China não tem uma ponteira do nível dela. Apareceu uma canhota, mas que também sofre no passe, boa atacante, mas não é uma Tinzu. Né? Então, só que o time do Brasil é um time menor, é um time que vive muito do volume de jogo e da velocidade. Nós não temos jogadoras de bolas altas, como é o caso da Boskovic, da própria, jogou no Brasil,
da outra número Mihailovic, que também é uma grande definidora. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa cada vez buscar mais jogadores. E é esse tipo de jogador que eu acho que está começando a aparecer no Brasil. Por isso que eu estou feliz com o que eu estou vendo do material da categoria de base. Eu gostaria de ter mais, Sérgio. Mais quantidade desse nível, dessas jogadoras de 1,90, 88, mas tem um grupo forte fisicamente, um grupo que, se trabalhar, elas vão virar boas jogadoras, entendeu? Isso, o meu alento é esse, é que eu estou vendo que estão aparecendo algumas jogadoras bem interessantes para o futuro. Então aí é uma questão de trabalho e dedicação.